Revisão da vida toda. Danos morais a favor dos aposentados. Você acha que o INSS deve ser condenado pela demora excessiva no pagamento da revisão da vida toda? Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 13 anos. Te convido a se inscrever nesse canal, deixar o like se você apoia a causa dos aposentados. A primeira pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: será que é possível a condenação do INSS em danos morais? Dano moral é aquele que gera um profundo abalo, seja psíquico, seja na honra, seja na alma. É algo que foge do mero aborrecimento do dia a dia. É algo que realmente gera um transtorno pesado, no caso aqui do INSS, na vida dos aposentados. Então, a primeira pergunta: existe dano moral contra o INSS? Porque se não existir, nem adianta a gente ficar falando aqui sobre isso, não é verdade? Então, vamos aqui para mais uma aula e olha só agora essa tese, eu quero saber a sua opinião. Eu já vou dar a minha opinião também, tá certo? Então, a primeira resposta que eu já te dou: existe sim condenação de danos morais. Inclusive, olha essa decisão de 13 de janeiro de 2025. Tá bom para você? Quer um pão mais quentinho que esse? Decisão recentíssima, 13 de janeiro de 2025. Trazido aqui pelo Dr. Rômulo Saraiva, na Folha de São Paulo. Ele é advogado especialista, é professor, mestre em direito previdenciário. Beleza? Tá certo. Grosseria gera dano à paz de doente. O INSS foi condenado em dano moral de R$ 100.000 aos pais pela grosseria do perito. Quem aí nunca passou por uma grosseria do perito do INSS? Ele nem olha na sua cara, você leva um monte de papel, um monte de documento, ele joga lá do lado, ele não tá nem aí para você, ele só quer saber da hora dele ir embora, pessoal. Quem aí nunca passou por um maltratamento aí de um perito do INSS? Não estou falando que sejam todos, obviamente, não estou falando que é todo mundo, mas que é muito comum, isso é muito comum, isso eu posso falar, isso a Constituição me dá essa liberdade de expressão de falar. E engana-se quem pensa que a grosseria e o comportamento arrogante de um médico perito do INSS afetam apenas o destinatário do benefício previdenciário. De forma reflexa, seus familiares também podem se sentir ofendidos e reivindicar indenização de dano moral pelo tratamento dispensado ao segurado. Ou seja, você pode entrar com ação contra o INSS, seja você o beneficiário ou se você estava acompanhando alguém que passou por essa situação. Em Salvador, o médico perito do INSS, ao realizar uma perícia, ocasionou abalo emocional nos pais, porque o filho de 19 anos estava na UTI, hospitalizado em estado grave. Olha a situação: os pais tendo que aguentar um médico perito e o filho hospitalizado na UTI. Ele requereu o pagamento do auxílio doença em razão de neoplasia maligna, a leucemia, né? A situação inabitual justificou que o médico do instituto se deslocasse até o hospital. Só que ao chegar no hospital, o médico enviado pelo INSS apresentou comportamento agressivo com o segurado e seus familiares. É lógico, né? O médico perito ele ganha lá para bater a meta dele. Ele quer fazer 30 perícias por hora. Ele quer bater a meta dele. Ele não quer ficar se deslocando até o hospital. Aí ele já vai lá, né, de mau humor, ocasiona um abalo emocional na família, coitado. O menino com leucemia hospitalizado na UTI e aí, né, recusou-se a identificar-se no hospital, falando que era perito do INSS, chegou pedindo prontuário, de forma arbitrária e prepotente, o perito entrou na UTI, começou a gritar, interrogá-lo, perturbando o ambiente que precisa de serenidade e paz. O segurado do INSS, que já estava frágil e abalado, ficou ansioso, com dificuldade de respirar, começou a ajuizar, começou a ter um quadro de ansiedade e veio a falecer. É isso, morreu, gente. Olha que grave essa situação. Com a morte, os pais ajuizaram a ação contra o INSS. Então, não vou me estender muito aqui, né? O que você precisa saber é que em situações normais, os exames periciais ocorrem muitas vezes entre quatro paredes, sem a presença de familiar, de advogado ou de um outro médico. Então, não é fácil autorizar a entrada de terceiros, né? Então, tem gente que tem medo de criar um atrito com o perito e tem medo que isso interfira no resultado da avaliação. Então, eles acabam abrindo mão
da presença de um acompanhante. Só que aí, sem testemunhas, fica difícil de você comprovar um dano moral. E aqui, é claro, pessoal, o INSS foi condenado em 100 mil reais. Aí você pode pensar, poxa, eu passei por uma humilhação, mas talvez não tenha sido tão grave. Será que eu vou receber 100 mil reais? Não, então calma, calma. Não quer dizer que todo mundo vai receber 100 mil reais. Primeiro, já mostrei que é possível condenar o INSS em danos morais. E pode chegar a 100 mil reais ou mais. Beleza. Guarda essa informação. A segunda aqui que eu já trago é o seguinte. O INSS foi condenado a indenizar a família de segurado por um erro administrativo. Opa! Opa! A mera inconsistência de dados cadastrais não desobriga, né? Ou seja, o INSS continua obrigado ao pagamento das parcelas retroativas depois que for comprovado um erro na aposentadoria. Então, por isso que eu sempre recomendo uma análise completa. Por quê? Porque a gente acha muitas revisões, além de revisão da vida toda. Nós fazemos o cálculo, videochamada, verificamos erros na sua aposentadoria, documentos, parecer jurídico. Se for o caso, vamos entrar não só com a revisão de aposentadoria, como também com o pedido de danos morais. Então, link do WhatsApp no comentário fixado e eu estou autorizando uma condição especial, últimas vagas sendo autorizadas com a condição especial de janeiro de 2025. Talvez eu estenda para fevereiro, mas aí a gente realmente tem que atender aqui todo mundo com muita qualidade, né? Então eu não fico empurrando venda, eu só quero te oferecer o serviço se for útil, ou procura um advogado de sua confiança. Mas o mais importante é você se inscrever e continuar acompanhando essa notícia aqui, porque ó, isso aqui ocorreu um erro administrativo. O segurado ficou sem aposentadoria, né? Então o juiz condenou aqui em 50 mil reais de danos morais, mais o pagamento dos atrasados. Tá certo, pessoal? Então, né, uma outra grande condenação. Mais uma vez aqui, o juiz condena a indenizar o INSS por uma negativa de benefício injustificada, né? Negou seu benefício ou negou uma revisão de forma injustificada. Aqui foi condenado em 30 mil reais. 30 mil reais, além dos retroativos, além dos atrasados, tá? Então, beleza. Então, o primeiro passo é que você já viu que é plenamente possível receber danos morais do INSS, tá? Então, você pode ter a cessação indevida do benefício, você pode ter demora excessiva na análise do pedido, isso aqui também está dando muito dano moral, pessoal. Negativa indevida de benefício, erro no cálculo do benefício, né? Então, existe inclusive uma jurisprudência dizendo o seguinte, ó, é cabível indenização por danos morais em razão de erro administrativo que provoque sofrimento excessivo ao segurado. E é em cima dessa jurisprudência, pode pesquisar aqui, ó, várias decisões, erro administrativo, responsabilidade civil, né, STJ, jurisprudência, TRF, né? Então, beleza. Então você já viu que tem várias jurisprudências aqui. Presta atenção nessa frase, pessoal, para revisão da vida toda. É cabível, então cabe indenização por danos morais em razão de erro administrativo do INSS que provoque sofrimento excessivo ao segurado. Aí eu te pergunto, você está sofrendo de forma excessiva essa demora do INSS? Poxa, professor, mas é claro que sim, eu sei que você está. Eu te perguntei só para você pensar. É justo o INSS ficar atrasando, postergando esse pagamento? É justo o INSS ficar tirando números da cartola, né? Não, impacto de 36 bilhões, 48 bilhões, 360 bilhões de reais, 480 bilhões de reais, chegou a 540 bilhões de reais, depois desceu para 70 bilhões de reais. O INSS já não sabe mais o que fala. A AGU já não sabe mais o que argumenta. Estão atrasando pagamentos aposentados. E com isso, pessoal, olha, eu, eu, eu não sei o dia de amanhã, obviamente, ou amanhã a Deus pertence, mas você que tem um filho aí na casa aí dos 40 anos ou mais jovem, para essa pessoa mais jovem esperar 6 meses, um ano, é ruim, mas beleza, beleza. É tranquilo, beleza. Vamos supor que você tem um filho aí de 30 anos que teve atraso de voo por mais de 4 horas, isso gera indenização por danos morais, e ele tem que esperar um ano para receber. Tá bom, tudo bem. Agora, o aposentado,
Ele, os 6 meses dele, um ano do aposentado, é diferente de um ano para mim, para quem tem menos de 40, 50 anos. Por quê? Porque o que eu mais leio nos comentários, e eu leio todos os comentários, o que eu mais leio nos comentários é a dúvida: professor, eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Além do aposentado ser uma pessoa mais idosa, né, claro, ele está passando, vocês estão passando por uma situação de miséria. Miséria no sentido do que o INSS paga. Às vezes você tem outras rendas, um aluguel ou filho que ajuda, beleza. Ou às vezes você não tem. Mas eu quero dizer, foca na renda do INSS. Eu estou falando sobre INSS aqui. O INSS paga uma miséria para você. O INSS paga uma miséria. Se você recebe um salário mínimo, isso é uma miséria. Não dá para pagar médico, para pagar remédio, pagar a cesta básica, ir no mercado. Não dá, pessoal. Não dá. Você sabe disso. Às vezes você recebe 2 salários mínimos, mas deveria estar recebendo 5 salários mínimos. Não é? É um absurdo que o INSS tem feito. Então, qual que é a tese levantada aqui e que já vimos plenamente, né, ser possível em vários casos? É a condenação do INSS em danos morais, mas fundamentado, não é tirando da cartola, não é chutando, não, não, calma. De forma fundamentada. Fundamentada no quê, professor Nakamura? Fundamentada no erro administrativo, e a gente viu aqui as decisões, então fundamentada no erro administrativo e fundamentada na demora. Na demora. Porque se o INSS reconhecesse o erro lá atrás rapidamente, falou, ó, errei mesmo, vou incluir as contribuições anteriores a 94, ele seria condenado a pagar o reajuste e os atrasados do mesmo jeito. Só que aí não teria os danos morais, porque aí ele teria reconhecido de primeira. Só que o INSS vai lá, erra na sua aposentadoria, a justiça fala que ele está errado, o STF mostra que ele está errado, o STJ de forma unânime, depois o STF, e o INSS continua com essa postura. Então, o dano moral ele deve ser caracterizado pelo erro administrativo e pela demora excessiva. Eu quero saber a sua opinião. Você acha ser cabível? Eu não estou dizendo que todo mundo vai receber 100 mil reais de danos morais. Não, pessoal, não estou dizendo isso. Talvez o juiz condene em 5 mil, em 10 mil, mais os atrasados, mais o reajuste. Mas o que eu estou dizendo é que deve haver sim um pagamento de danos morais a favor dos aposentados. Essa é a minha tese, é uma corrente que está crescendo. Não estou dizendo que vai ter necessariamente o pagamento de danos morais. Mas se a gente não lutar pelos nossos direitos, aí é que não vai ter mesmo. Aí, então, o que você faz? Você inscreve nesse canal, compartilha vídeos da revisão da vida toda e se você quiser, né, seja para assumir seu processo, seja para entrar com um novo processo, seja para verificar como que está a sua situação, análise completa. O WhatsApp está no link do comentário fixado e mesmo que você não seja cliente ou não tenha condições ou não queira se tornar um cliente, fique em paz. O YouTube é para todo mundo. O YouTube eu tô aqui para todo mundo. É só no escritório que aí eu tô para quem quiser virar cliente, né? Aí a gente vai atender da melhor forma possível e vai ser uma honra. Mais de 11 mil clientes em todo o Brasil, em mais de 12 países. Agradeço a confiança. E agradeço principalmente você que assiste até o final. Mesmo que não seja cliente, desapega disso, gente. Eu estou aqui para te dar informação, para te ajudar. Então, quero que Deus te abençoe e quero, sinceramente, o pagamento imediato da revisão da vida toda, pelo menos do reajuste. E depois a gente discute os atrasados e, ao meu ver, tem que ter o pagamento dos danos morais. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o INSS deve ser condenado ao pagamento de danos morais? E qual o valor? 100 mil reais, você viu que é um caso extremo. Não estou falando que todo mundo, mas 10 mil, 20 mil, 50 mil? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Deus te abençoe e até a próxima.